Bom, boa tarde todo mundo, boa tarde Isabel, boa tarde André. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque a gente vai falar de uma coisa que é muito necessária. A gente tem uma riqueza. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? André, está ouvindo? Foi. A gente tem uma riqueza no nosso estado do Rio imensa na parte de produção de alimentos. E, no entanto, ainda é um pouco invisível, né, para a população, para os donos de restaurante, para o público em geral, que gosta de fazer um turismo gastronômico. Ainda é uma coisa que tem pouco acesso, a gente precisa de muito mais acesso. Uma coisa que a gente estava conversando ali antes, né, a questão da geração de renda para esses agricultores, pequenos produtores, que é super necessário para que a atividade continue, né? Então, eu hoje fiz um post aqui, deixa eu ver se eu, que eu queria ler aqui uma coisa que eu escrevi e que eu achei que vai para a gente abrir os trabalhos aqui, né? Então, eu botei assim: o dia de hoje marca mais uma nova etapa nessa jornada, onde as parcerias são fundamentais. Maria Isabel e André são dois exemplos de produtores que não fogem à luta. Aprendo com eles o que é fundamental que nós, consumidores, cozinheiros, precisamos fazer para renascer a comercialização de produtos da terra, de cultura alimentar regional. Muito se fala na gastronomia, em gastronomia local, mas pouco se sabem da origem primeira, aquela do cultivo, do cuidado com a terra e com os animais, no caso do André. Geleias, saladas, laticínios em restaurantes que representam os locais de turismo nem sempre são feitos com os insumos provenientes do mesmo local. Então, acho que isso é uma das coisas importantes da gente focar, né? E isso resulta numa logística de impacto e de pouca renda local para aqueles que são os primeiros da cadeia alimentar, os produtores. E para ampliar o problema, a palavra produtor nem sempre significa um produtor rural. Às vezes significa um pequeno empresário, né, rural ou urbano, né? A gente vai em feiras de gastronomia, onde as pessoas são chamadas de produtores, mas na verdade elas são pequenos cozinheiros, pequenos empreendedores de gastronomia. Então, para conversar com isso, eu tenho a honra de estar aqui com a Maria Isabel, né, da Cachaça de Paraty, Cachaça Maria Isabel, com o nome dela, e com o André, Isso. André de Miguel Pereira, do Laticínio Judite. E o interessante dessa conversa é que a gente tem dois momentos bem diferentes, né? Tem o André, que já está conosco desde o início do Bistrô, né? A gente fundou o Bistrô há 2 anos atrás, o Bistrô Sesc Convento do Carmo, e André foi um dos primeiros que conseguiu se cadastrar, porque é todo um processo especial, né, de cadastro, e que a gente vem trocando as sensações e as impressões para melhorar essa comercialização, né? E do outro lado, Maria Isabel, que está começando esse namoro com o bistrô, né? Onde a gente vai ter a honra de ter a sua cachaça, que para mim posso falar que é a melhor cachaça do Rio de Janeiro, junto com a outra que eu gosto muito, a Werneck. E é isso. Então, vou passar a palavra para vocês falarem um pouquinho, vou dar a seguinte pala para vocês, né? Quais são as dores e as delícias, né, de ser produtor rural, pequeno produtor rural, no Rio de Janeiro, André? Meu nome é André Ribeiro Gomes, eu sou produtor de leite orgânico, e tenho uma agroindústria de laticínio, que é um projeto específico da Secretaria de Agricultura chamado Prosperar. Então, eu só processo o meu próprio leite. Então, é tudo pequeno. Pequena produção de leite e pequena produção de laticínio. E a oportunidade que houve desse projeto do SESC foi a nossa possibilidade de ser incluído como fornecedor do SESC. Eu, como produtor orgânico, inicialmente
peregrinei pelas feiras do circuito carioca de produtos orgânicos da ABIO, né? Eu sou certificado pela ABIO, Associação Fluminense de Produtores Biológicos, e, e aí quando houve a pandemia, a gente ficou refém da venda por delivery. E então essa abertura, esse projeto do SESC foi uma abertura, uma inclusão muito importante para mim. Hoje complementa a minha tarefa de produzir a renda para sustentar o negócio, né? E mais recentemente a gente está aprendendo a participar esse tipo de experiência com outras pessoas também, né? Mostrando que a gente pode ser mais valorizado no sentido de ter uma continuidade, né? Porque o comércio varejista e o comércio para os supermercados, para as lojas de conveniência, você tem uma flutuação, você tem uma variação de acordo com o tempo. Tem horas que o comércio tem mais procura e tem horas que você não tem. E a hora que você tem o produto, muitas vezes você não tem onde colocar. Então tem que partir para produção de queijos maturados, algum tipo de forma de equalizar a tua produção com a saída. E então, com esse projeto do SESC, a gente começou a ter um, um nível, né, de comercialização contínuo, mesmo com a nossa sazonalidade de produção, a gente tem uma base, tem e um relacionamento, né? Agora, por exemplo, o SESC está construindo um hotel, um centro de eventos, não sei, em Miguel Pereira, então aquilo vai abrir outras oportunidades, entendeu? Então eu achei muito interessante. E agora estava conversando também a possibilidade de integração com o turismo, né? Da gente ter a possibilidade de receber visitantes, mas numa visitação também mais organizada, mais integrada, que a gente possa proporcionar algum tipo de atividade de cultural mesmo, né? Sim. Você pode falar para o público, né, a questão do aumento de renda, que eu acho importante, e a questão da máquina de fazer creme de leite. A gente, com o, o incremento de mais esse cliente que é o SESC, na nossa tarefa de uma vez por semana descer o Rio de Janeiro e entregar a nossa produção, a gente teve um incremento de renda. E isso nos proporcionou mais equilíbrio nessa tarefa. Eu, por vezes, vinha ao Rio de Janeiro para participar, por exemplo, das feiras do Circuito Carioca de, de produtos orgânicos com prejuízo. E agora, eu com essa, essa inclusão pelo SESC, eu já tenho a viagem mais ou menos acertada. Eu agora, por exemplo, participei do Rio Gastronomia. Com o rendimento que eu tive no Rio Gastronomia, eu paguei a primeira parcela do 13º dos meus colaboradores. Tá Então, ótimo. a gente realmente está sentindo que está ajudando a equilibrar a situação. E, o, e, o, e do lado do comprador, que é o SESC,
eu tenho visto que eles também estão entendendo que a gente não tem quantidade para oferecer. Então fica inviável para você participar de um pregão, de uma licitação. Então você tem que ter uma condição que você possa se comprometer dentro daquela quantidade que você tem a oferecer. E fora a sazonalidade, né? Você tem o período de estiagem, que a produção diminui. Então, é toda essa situação que a gente tá. Eu estou aprendendo muito, tendo muita dificuldade também com a parte burocrática, administrativa, mas a gente tá. Essa semana mesmo, terça-feira, eu tinha que botar a nota fiscal no portal do Sesc e não consegui, o portal não funcionava. Sim. Bom, então a gente vê, né, que como que é difícil, como que é complexo essa questão de comprar do pequeno agricultor. A gente escuta isso hoje em dia na televisão o tempo todo, fala, vamos comprar do pequeno, tem projeto de vamos comprar do pequeno, mas comprar do pequeno é remar contra a maré, né? Porque a maré é comprar do grande, é comprar do que vem de fora, né? Não sei se vocês sabem, mas grande parte do alho que a gente consome no Brasil vem da China, né? E a gente é um país altamente agrícola, então não é por falta de oportunidade que e sim por uma questão da globalização da aquisição dos alimentos, né? E aí o que eu achei interessante que o André me trouxe é essa modificação de perspectiva de futuro para eles, né? Porque uma das coisas que a gente sabe que acontece muito nesses pequenos agricultores que estão tanto valorizados pela mídia, mas que a gente vê que no dia a dia a gente precisa mudar a nossa forma de consumir, mudar a nossa forma de comprar os alimentos, e isso é uma gama de escolhas e de dificuldades que tem que ser feitas de mão a mão. Por isso que eu acho que a parceria entre quem produz e quem compra para um consumo, e aí nesse ponto entra a questão do turismo gastronômico, né? Um exemplo que a gente pode pensar é assim, me lembro de pensar assim, os chuviscos de Campos, né? É uma dos ícones do turismo no Rio de Janeiro, chuvisco de Campos. Eu fiquei pensando, mas será que os ovos comprados para os chuviscos de Campos vêm de Campos, né? Porque para mim não faz sentido uma gastronomia se dizer sustentável se ela não ocupa toda a cadeia produtiva daquele prato final, né? Então a gente tem que começar a pensar na origem do que a gente come. E aí, sobre a questão do turismo, eu acho que a Maria Isabel vai poder também trazer para a gente algumas reflexões, porque ela trabalha muito com um público muito ligado ao turismo, né, Maria Isabel? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Está me ouvindo? Não. Agora tá? Eu não estou, não. Vocês estão ouvindo? Não. Não? Espera aí. Eu não mexi, não. Não mexeu? Não. Vê se você consegue agora. Oi, oi. Agora sim. Agora sim. Pronto, então, Maria Isabel, conta um pouquinho, assim, um pouco dessa sua questão entre a produção, né, todo o cuidado da produção e a necessidade de ter no consumidor, em quem compra as suas cachaças, um olhar diferenciado. Eu espero sempre que tenha um olhar diferenciado, porque eu tenho muito cuidado com o produto que eu faço. E eu moro em Paraty e faço cachaça em Paraty. E lá é muito difícil o cultivo da cana, porque ela precisa ser plantada no morro. Paraty é uma região que chove muito e a cana plantada na várzea ela não tem açúcar suficiente. E isso dificulta muito o cultivo. É muito difícil mecanizar a plantação nos morros. E são poucas as cachaças de Paraty feitas com cana de Paraty. A minha, toda ela, por conta disso, é a menor produção local. Assim como os produtos do André, também é certificado pela Bio.
ela é orgânica e é uma pequena produção. A minha área não é muito grande, toda a plantação é dentro do meu sítio. E tem anos que a produção fica muito pequena, que eu tenho que fazer uma rotação do plantio, né? Deixar uma área repousando. Mas isso também é uma filosofia de vida, é o respeito com o lugar, né? O cuidado, eu não desmato para plantar, é sempre em áreas de cultivos anteriores. As pessoas não entendem muito isso, né? Porque a riqueza para cada um, ela é diferente. Para mim, continua a riqueza, a mata, a natureza que eu tenho em volta. Então, a minha produção é pequena, mas é bem diferenciada por conta de tudo isso. E as pessoas prezam muito o que compra em grande quantidade, que tem um valor mais acessível, e fica difícil trabalhar. Mas, Maria Isabel, você acha que o turismo, no caso de Paraty, né, que é uma cidade altamente turística e tem um dos maiores eventos turísticos do Rio, que é a Flip, né? Sim, Você acha que o turismo, nesse caso, te ajudou ou não? ajuda sim, porque é o meu público consumidor, Você acha que a maior parte do público vem do turismo vem do gastronômico? turismo. Interessante, né? É, Inclusive na própria cidade, quando tem o consumo da sua cachaça, é também um público do turismo. é o público do turismo, em grande parte. É. Então é engraçado que a gente vê aqui dois exemplos bem diferentes, né? Bem diferentes. É. No caso do André, tem muito a questão de um produto que tá na nossa mesa desde o café da manhã. Eu hoje em dia não consigo ter café da manhã sem a ricota do André, porque realmente é diferente, o sabor é diferente, a textura é diferente. E no caso da Maria Isabel, é aquela coisa da celebração, né? Daquela cachaça perfeita, maravilhosa, que inclusive depois, quando acabar aqui nosso papo, vai ter uma degustação lá no mezanino, que aí a gente vai escutar perguntas de vocês, vamos dar resposta, bater um papo com vocês. Mas agora eu queria pedir para alguém botar aí a apresentação que eu fiz, só para a gente poder. É aqui, né? Tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu entendo isso aqui. É isso aqui? É isso aqui. Me ajuda aqui. Ah, eu vejo. Tá. Tá bom, tá bom. Tá, esse aqui é o quê? LED. Ah, tá bom, tá. Beleza. Tá ótimo. Obrigada. Então vamos lá, vamos ver se isso funciona. Não está entrando, não. Vê se você consegue. Bom, não está entrando? Só um minutinho, pessoal. Ah, entrou. Então vou até levantar porque é mais fácil de olhar para cá. Não, você, se quiser, pode puxar. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente falou antes, né? Que o André está participando desde o início, que é o Bistrô Sesc Convento do Carmo. Então a proposta ali foi da gente, de fato, conseguir uma coisa que é difícil, que é abrir espaço para o pequeno agricultor. Por que é difícil? Porque existe uma adaptação, como ele falou, no tipo de venda, no cadastramento, e existe, por nossa parte, uma adaptação também do tipo de compra, inclusive da questão da sazonalidade, né, que o André falou. Vamos lá. Acho que alguém vai ter que passar aí, porque aqui não está funcionando. Ah, foi. Então, esse aí foi o primeiro. Peraí, não passou direto. Será que não está funcionando aqui? Passa para trás. Acho que é melhor te pedir para passar, tá? Agora o próximo. Esse. Não, tinha um antes, mas tudo bem. Então, aqui foi exatamente na época que a gente abriu, né, o bistrô,
Então, a gente começou, já está aqui a Queijaria Judite, né? Já está aqui embaixo, e a gente tinha alguns pontos no estado do Rio onde a gente já tinha informação de um produto de excelente qualidade. Então, esse mapeamento, que é um processo que demora, que tem visita de campo, que tem prova dos produtos, isso tudo já tinha sido feito com alguns produtos. No caso da Queijaria Judite, foi a primeira vez que eu provei, foi exatamente indo lá para Miguel Pereira. Pode passar. Então, a gente começou a visitar os produtores. Uma das coisas que a gente começou a perceber é que cooperativas, ou seja, associação de produtores, era um par mais possível da gente fazer com o restaurante, com o bistrô. Por quê? Porque quando há uma associação, a logística começa a baratear, a oferta de produtos é diferenciada, porque tem muitos produtos, em vez de ter 1, 2, 3. Então, é bom para o produtor e é bom para nós no bistrô, né? Pode passar. E aí a gente começou, então, a fazer novas visitas de campo. E qual é o critério assim dessas visitas de campo? Como é que a gente faz isso? A gente, primeiro, tem uma indicação de... A gente tem uma parceria com o Ministério da Agricultura, onde eles indicam para a gente alguns produtos de excelência. O Ministério da Agricultura, ele não entende muito da excelência gastronômica, ele entende mais da excelência de boas práticas, né? Eles fiscalizam a questão toda de Anvisa, essa coisa toda. Então, a gente tem que pegar a dica deles, ir a campo, trazer os produtos ou fazer a degustação lá e ver se ele também se adapta à nossa exigência de qualidade, que aí é a parte da gastronomia. Então, assim, a gastronomia fazendo parceria com o Estado, no caso, com o Ministério da Agricultura, através do SESC, e levando para o produtor essa busca. Pode passar, por favor. Então, aqui são os nossos 2 heróis aí hoje da tarde. Eu considero heróis mesmo, porque no dia a dia é muito difícil, tem que ser... Eu hoje estava falando para eles que tem que ser muito teimoso, tem que ser muito... Eu sou muito teimosa e eles também são teimosos, porque a gente acredita que a gente vai conseguir fazer essa roda rodar. E sem essa roda rodar, gente, o que acontece é que todo o fornecimento vem de todos os lugares possíveis que não sejam aqui o nosso estado. E a qualidade do produto diminui. Pode passar. Aí, daqui a pouco, a gente vai ver um pedacinho desse vídeo que foi feito lá na propriedade da Maria Isabel. Pode passar. E aqui eu botei umas aspas do André, que eu gostei muito, né? O acesso ao mercado. Então, quando a gente fala de pequeno produtor, existe uma certa mítica, assim, que é um personagem, assim, nossa, aquele cara da roça que é tão calmo, tão simpático, né? A gente tem vários mitos, né, da pessoa muito... Quase que um preconceito às avessas, assim, é muito idealizado esse produtor do campo, muito idealizado. E, no caso, quando a gente se aproxima e conversa com eles, a gente vê que eles têm necessidades muito pragmáticas, né? As necessidades são muito simples, não tem essa fantasia em torno de produzir. Produzir é muito difícil, por isso que muita gente foi para campo algumas vezes, tentou produzir e não conseguiu, porque é uma vida muito dura, de sol a sol, tem um trabalho físico, né, Isabel? Uma coisa muito cansativa fisicamente. E eu acho assim, da minha parte, eu tô nessa busca, né, de agricultores há muito tempo, por uma questão da gastronomia. O que me levou a essa busca foi a qualidade dos produtos, que eu senti que realmente era muito diferente quando você tem um pequeno produtor como o André. O queijo dele, se vocês forem lá provar, vocês vão ver que é diferente. E eu vejo que se só um órgão como o SESC pode fazer uma pequena revolução, se criar esse espaço desse tipo de compra e se criar essa educação para o consumidor que está sentado lá e uma educação para a equipe toda entender que elas estão fazendo um trabalho que muda, né, o sistema atual de fornecimento de alimentos. A gente pensa, né, nas ODS, né, nos objetivos da ONU. Por quê? Porque tudo isso acaba no impacto global, nas mudanças climáticas. Então,
há pouco tempo começou a se juntar esses dois assuntos, né? Mudança climática e alimentação. Era óbvio, né? Era óbvio que um desmatamento acaba com a biodiversidade, era óbvio que se a gente comprar as coisas de lá do outro lado do mundo, em vez de comprar daqui, isso vai ir trazendo de avião, porque esse alho todo vem de avião. O avião é o maior impacto climático de transporte. Então, eles estão juntando, né? Hoje a gente vai ter aí esse evento, né, da COP30 em Belém, e eles estão juntando esses dois aspectos macro, que é a questão climática, as mudanças climáticas e a alimentação e o fornecimento alimentar. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra, que significa que a gente, todo dia, quando a gente come, e a gente come 2, às vezes 3 vezes, né? Quem pode, quem comer 3 vezes ao dia, a gente está fazendo alguma roda girar. Seja a roda do André ou a roda da Isabel, ou seja a roda de um exportador chinês que a gente nem sabe quem é. Então, essa escolha nossa, e a gente escolhe todo dia, a gente pensa que não escolhe, mas a gente escolhe. Essa escolha nossa faz uma mudança total nesse sistema alimentar, né? Então, identidade tem a ver com a cultura, tem a ver com a avó de vocês, tem a ver com o que você comeu na infância, tem a ver com o que se comia há 2 séculos atrás no mesmo território. Então, a cultura é muito importante de ser mantida. A economia circular e criativa, então a economia circular é isso, né? É o que ele está plantando, ele está cuidando dos animais lá em Miguel Pereira, e esse produto que ele faz vem para o Rio de Janeiro e o dinheiro do SESC vai e paga ele. Então, isso é economia circular. E essa economia é que faz mantê-lo no campo. Hoje a gente estava conversando sobre sucessão ali antes de vir para cá. É difícil ter sucessão, porque não é atrativo financeiramente para os herdeiros, né, de continuar esse trabalho que hoje é heróico. Hoje o trabalho deles é heróico. E consumo consciente. Então, consumo consciente às vezes parece um papo cabeça, né? Ah, vou ser consumidor consciente. Não é isso não, gente. É uma coisa muito concreta e séria que se os netos e bisnetos puderem comer coisas de verdade, vão ser dependendo das nossas escolhas hoje, né? E aí eu queria pedir, então, para colocar o link do vídeo da Isabel, só até 3 minutos e meio, por favor. Eu sou uma mulher que anda de pé no chão e que trabalho de igual, então é difícil as pessoas terem respeito por isso. Eu tento fazer o que eu faço bem feito. Eu não sei se é muito boa, mas é o melhor que eu consigo fazer. E se eu descobrir que eu posso fazer um pouquinho melhor, eu vou tentar fazer. Eu não sei quando, mas nos documentos mais antigos que fala da cachaça em Paraty, tem antepassados meus. E não sei se antes, isso nos anos de 1700. E a produção continuou, acredito que até a década de 1930, não sei precisamente o ano. Quando eu nasci em uma das fazendas, mas já não se fazia cachaça. Teve uma lacuna na produção de cachaça na família.
Eu vim morar nesse sítio em 88, morei durante muitos anos sem energia elétrica, sem estrada, e um dia vi um vizinho cortando cana, pedi para que me deixasse as oleaduras, que são as pontas da cana, que eu ia plantar aqui no sítio. A área era bem degradada, já de cultivos anteriores. Eu trouxe de canoa e numa dessas áreas eu fiz um viveiro que depois fui replantando. Eu tive aqui a presença do seu Pedro Peroca, que para mim foi um grande mestre. Ele fez cachaça em Paraty, na Fazenda do Fundão, até os anos de 1959. Então, quando eu comecei a fazer cachaça, ele vinha muito aqui, saudades, lembranças, o tempo do engenho, e me ensinou a preparar o fermento, como se fazia antigamente, a destilar, a perceber sensorialmente, visualmente, os momentos, né, de como se separa a cabeça, o coração, a cauda. E, para mim, foi muito importante. É isso, gente. Então, a gente está aqui no tempo, né? Ainda tem 9 minutinhos para vocês concluírem alguma coisa que vocês gostariam de deixar, começando pela Isabel, se você quiser deixar algum recado para o pessoal. Você já falou tanto e tão bem, eu não sei se sobra alguma coisa para falar. Mas é isso. E a preocupação no momento, uma grande preocupação, é essa adulteração de bebidas. Você vende para alguns restaurantes e tem bares, né? E tem restaurantes que nunca compraram. Estou falando da minha cidade, de Paraty, que lá quem faz a distribuição sou eu ou uma das filhas que trabalha junto. E tem restaurante que nunca comprou e tem garrafas lá com não sei o que é que eles têm dentro da garrafa. É sempre bom, importante saber a procedência, de onde veio. E uma das coisas, nas minhas garrafas, atrás no contrarótulo, como é uma produção muito pequena, eu posso fazer isso. Sou eu que engarrafo, que rotulo. Nos contrarótulos tem sempre duas datas. A data de cima é o dia que a cachaça foi para o armazenamento, ou em madeira ou em inox. E na data de baixo é o dia que ela foi para a garrafa. No caso de armazenamento em recipientes maiores, é o mês do ano que foi colocado nesse armazenamento. Nos barris, no caso de carvalho, é o dia exato que foi para o barril e a de baixo o dia exato que foi para a garrafa. E isso é importante por quê, essa data? Porque os estabelecimentos que usam a cachaça, eles repõem com uma certa frequência. Se vocês veem num estabelecimento que tem uma data muito defasada, provavelmente estão reutilizando uma garrafa vazia e preenchendo com outro produto. Isso é super importante, gente. E você, André? O que você quer deixar aqui para o pessoal ter como reflexão, né, do que a gente trouxe? Eu complementando a oportunidade também que o SESC dá da gente ter o desenvolvimento de outros produtos, como foi o caso do creme de leite, né, e da manteiga sem sal, com flor de sal, né? Então hoje eu não tenho volume de produção de leite para dar continuidade a essas ideias, mas eu aprendi e tenho condições de mais adiante desenvolver isso. Então, é um ambiente salutar que aumenta as chances do seu negócio evoluir, entendeu? Achei super importante você terminar com isso, porque nessa parceria entre cozinheiros e agricultores, e no caso destiladores, né,
acontece uma troca de saberes, né? Então, nesse caso do creme e da manteiga, simplesmente foi porque você trouxe para a gente provar e para a gente dizer o que a gente achava, a gente devolveu para você, e aí você trouxe de volta, e a gente disse, por que você não faz isso? E você fez. Então, esse vai e vem entre o transformador, o cozinheiro e o produtor, esse é o lugar perfeito para germinar e para prosperar essa alimentação e esses produtos rurais, né, de alta qualidade, como a gente viu aqui, ambos orgânicos. Quando a gente escolheu, não pensei nisso, mas ambos orgânicos. Ele tem leite orgânico, é uma coisa rara, né? Então, essa junção é que faz a prosperidade e que faz a qualidade de vida, que é uma coisa que a gente busca tanto, saúde, né? A saúde vem dessa questão da qualidade do alimento e a possibilidade do turismo rural, né? Turismo gastronômico rural. O turismo gastronômico tem números muito crescentes, né? O turismo no Rio de Janeiro cresceu muito nos últimos anos, mas o turismo gastronômico é o tal do turismo de experiência. Talvez uma das experiências mais gostosas de se fazer é a gastronômica. Então, existe um potencial para esse turismo gastronômico no Rio de Janeiro imenso, mas ele deve ser feito dessa forma, com mais consciência de todo o caminho daquele alimento, e não somente por causa de um modismo que você às vezes nem sabe de onde que veio aquele alimento que está ali, muito menos ele fazer parte da história e da cultura daquele lugar, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês e convidar vocês para bater um papo depois, perguntar o que vocês quiserem lá em cima no mezanino. Alguém pode explicar para vocês como é que chega lá, porque eu também não sei muito, porque cheguei aqui já meio perdida, mas lá a gente vai ter degustação da cachaça e do queijo do André, então vocês estão todos convidados aqui, tá bom? Muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada.